Hoje eu quero conversar com vocês sobre o efeito platô. Esse tal efeito indesejado, né, que acontece ali no emagrecimento, e o que você pode fazer com ele, tá? Eu decidi gravar esse vídeo porque uma das participantes do grupo que eu tô acompanhando em emagrecimento, para quem não sabe, né, eu tenho pacientes, mas também tenho grupos de emagrecimento, enfim, tenho meu curso online, existem diversas formas, tá, de eu te ajudar. E uma das participantes do grupo de emagrecimento escreveu esses dias que ela estava, né? Ela achou que ela estava no efeito platô e o quanto que ela estava desanimada. Ela desabafou lá, né? No nosso grupo, né, de suporte que a gente tem ali de constante, né? De suporte diário. Ela desabafou o quanto que ela estava frustrada, desanimada e o quanto que isso estava levando ela, inclusive, a dar uma desmotivada com tudo que ela estava fazendo ali no processo de emagrecimento dela. E aí a gente conversou e eu decidi trazer para cá também esse tema, porque é algo muito constante, né? Você provavelmente vai passar por um possível efeito platô quando você estiver perdendo peso, e geralmente o problema não é o efeito platô em si, mas uma série de interpretações que a gente começa a fazer em cima dele e que aí realmente ele acaba sendo não por conta dele em si, mas por conta dessas interpretações e decisões que a gente faz a partir disso, ele acaba sendo um obstáculo muito sério que muitas vezes te leva a comprometer todo o restante do seu resultado. Então hoje a gente vai falar sobre isso e como não cair nessa, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Stacey, eu trabalho com emagrecimento, eu sou psicóloga, esse aqui é meu canal do YouTube. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, já ativa também o sininho para você receber notificação e deixa o seu curtir para apoiar este canal para eu continuar trazendo vídeo toda semana. Vamos lá, minha gente. Primeiro de tudo, tá? Sim, o efeito platô, ele pode sim fazer parte do processo de emagrecimento. E aí eu queria começar a esclarecer isso com você. Se ele pode fazer parte do processo de emagrecimento, se ele é algo normal, esperado, comum, a primeira coisa que você precisa fazer, se você realmente estiver no efeito platô, que é isso que a gente vai conversar já já, que às vezes você não tá, mas se você realmente estiver no efeito platô, você precisa parar de se identificar com isso no sentido de fracasso. Como cuidado com os pensamentos, é normal que eles venham, tá? Mas preste atenção nos pensamentos como, nossa, não acredito, de novo, eu não tô conseguindo, nossa, eu tava indo tão bem, era bom demais para ser verdade, mais uma vez, olha eu aqui fracassando. Esses pensamentos, fala aí para mim se você já identificou eles alguma vez, eles são muito comuns. Eles são pensamentos que trazem uma interpretação da situação de que há algo de errado com a gente, com a nossa habilidade ou falta de habilidade de emagrecer. E eu preciso começar desconstruindo com você de que não é nada disso. Então, assim, eu entendo, né? É normal que você acabe tendo esse tipo de pensamento, porque a gente vem de um contexto cultural onde normalmente a gente é responsabilizado pelo nosso peso, no sentido de falta de força de vontade, no sentido de se você apenas fechar a boca e malhar, você vai emagrecer. Então, as ideias que foram repassadas por muito tempo foram muito simplistas. E isso leva a gente a achar que se a gente não está conseguindo, então o problema é com a gente. Até porque, né, se a gente entende que as dificuldades são ali emocionais, né, são dificuldades, como eu sempre falo, ligadas à nossa mentalidade, dá a impressão que então eu tenho algum problema na minha mentalidade. E não é nesse sentido, tá bom? Então você precisa primeiro começar a separar. O efeito platô, ele faz parte, geralmente ele aparece mesmo. Então isso significa que todas as pessoas que você olhar e que você acha que conseguiram emagrecer, essas pessoas que você admira de alguma forma ou que você usa como referência, elas provavelmente também encararam o efeito platô. O que eu quero dizer com isso? O efeito platô não é um sinal de que deu errado. O efeito platô não é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de que existe algum problema com você, não é um sinônimo, não é uma previsão do futuro de que você não vai conseguir emagrecer dessa vez. Por quê? Porque as pessoas que emagreceram provavelmente também passaram, não posso falar 100% ali, mas se você for perguntar para elas, se você fizer aí uma pesquisa com elas, você vai perceber que em algum determinado momento elas provavelmente também enfrentaram um efeito platô. Então, se ele aconteceu para as pessoas que também conseguiram chegar lá e conseguiram manter o peso de uma maneira saudável, estável, né? Enfim, leve, saudável, isso significa que ele não é um preditor de fracasso, ele não é um preditor de que algo deu errado, ele simplesmente faz parte do processo. E a perda de peso, o emagrecimento é um processo. Então, eu preciso, primeiro de tudo, que você comece a desconstruir essa ideia
de ficar extremamente alerta com o efeito platô, e quando ele aparecer, se é que realmente é, você já se fundir com a ideia de então deu tudo errado, eu não tô conseguindo de novo, é sinal de que eu não vou conseguir, e fazer uma previsão de futuro. Isso daí que você tá fazendo nesse momento, na terapia cognitiva, a gente chama de distorções cognitivas. O que que significa? Você pega um contexto ali, uma situação, e você faz interpretações sobre aquilo de forma muito distorcida. Uma coisa que seria real seria talvez eu esteja no efeito platô, ou até se você identificar, tá, eu estou no efeito platô. Mas as distorções vêm. Então, isso significa que, de novo, eu não vou conseguir. Tá vendo? Eu tava indo bem, agora eu já estraguei tudo. Tem alguma coisa de errado comigo mesmo. Eu não vou conseguir. Tava bom demais para ser verdade. Todos esses pensamentos que você tem a partir disso são interpretações que você está fazendo do fato, não são a realidade em si. São interpretações que a sua mente está fazendo. E essas interpretações, elas são distorcidas. Por isso que a gente chama de pensamentos, ou enfim, cognições distorcidas. É como se você estivesse olhando tudo através de uma lente embaçada. Você não está mais olhando os fatos e a realidade de uma forma mais crua, vamos pensar assim, e sim através de interpretações que são catastróficas. Ou seja, elas são extremamente pessimistas. E você está fazendo previsões do futuro, como se a gente tivesse essa habilidade de ter bola de cristal e falar: ah lá, isso daqui é um sinal de que não vai funcionar. Por que que você faz isso, tá? Porque provavelmente nas outras vezes que você tentou emagrecer, você também enfrentou dificuldades do efeito platô e você não conseguiu emagrecer. Então aí a sua mente juntou, né? Que o efeito platô, quando ele começa a aparecer, ele é um indício de que você está indo pelo mesmo caminho da outra vez. Isso é tudo muito normal, é a forma como o nosso cérebro opera, ele faz classificações, então isso daqui é uma caneta, e eu entendo que uma caneta serve para escrever, e aí toda vez que eu vejo uma outra caneta, eu entendo que ela vai ter a mesma função. O nosso cérebro, ele economiza energia. Eu gosto de explicar, gente, como funciona a nossa cabeça, que é para você entender que eu não estou viajando nas explicações, elas têm fundamento, você confiar no que eu estou te falando. Então, o nosso cérebro, ele cria classificações. Se isso daqui é uma caneta e serve para escrever, funcionou escrevendo, é assim que deu certo. Isso daqui também vai servir com essa mesma função. Então, as suas experiências passadas, ele coloca nos potinhos ali, em umas caixinhas de classificação. E aí, ele sai prevendo o que dá para fazer, como as coisas provavelmente vão acontecer no futuro, né? Só que, na verdade, as coisas não são tão simples quanto é uma caneta. Então, não é porque lá atrás você teve dificuldades, o peso empacou, você entrou num efeito platô e não deu certo, que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora, porque não é por causa do efeito platô que você não conseguiu emagrecer, e sim por conta das outras faltas de habilidades que você não tinha na época e que te levaram muito provavelmente a desistir ou a ficar sobrecarregada mesmo, tá? E as coisas ficaram muito difíceis e aí acabou não dando certo, mas a culpa não foi do efeito platô, então não é porque ele está acontecendo agora que isso é um sinal de que vai dar errado. Fiz toda essa explicação porque não tem como eu avançar com você se você não quebrar essa junção distorcida que você fez dessa interpretação. A partir disso, minha gente, vamos lá. A gente tem duas possibilidades. Então, primeiro você vai parar de se fundir ali com a sensação de fracasso, com a previsão do futuro catastrófica que a tua mente está fazendo só porque aconteceu lá atrás, igual eu te expliquei da caneta. É só uma classificação da sua mente. Você tem que entender que ela funciona desse jeito instintivo, mas a gente racionalmente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa. Lá atrás foi de um jeito, agora é outra situação. O que a gente vai fazer sobre isso? Primeiro, você precisa se perguntar e tentar identificar se realmente é um efeito platô. Por quê? Porque o nosso peso, ele não vai perdendo de forma igualzinha, sabe? A gente olha o geral e a gente consegue falar, ai, perdeu tantos quilos por mês, perdeu tantas gramas, sei lá, por semana, tá bom. Mas quando se a gente fosse olhar com uma lupa, e não recomendo que você faça isso, não fique se pesando todo dia, não fique se medindo todo dia. Mas se a gente fosse olhar com uma lupa, muito mais próximo, a gente ia perceber que essa perda de peso não é desta forma igualzinha. Então, algumas fases perde um pouquinho mais, outras fases perde um pouco menos, e aí, no geral, a gente fala que está tendo uma perda de peso. Como tudo na vida, né? Qualquer coisa que você vai fazer, geralmente a gente não faz, sei lá, você está estudando para um concurso, por exemplo. Você não estuda com com o mesmo afinco todos os dias. O ganho que você teve de conhecimento não é igualzinho todo dia, mas quando a gente olha a somatória ali de um ano, a gente percebe que você
aprendeu muito mais do que se você não tivesse estudado. Então, assim, as coisas elas não são tão lineares, é isso que você precisa começar a entender. Então, a gente precisa, se questionar se realmente é um efeito platô. 2, entender que a perda de peso no começo, ela é sempre, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente ela é mais rápida e depois ela realmente dá uma estabilizada. E, de novo, isso também faz parte do processo e não é um sinônimo de fracasso. As pessoas que emagreceram também, geralmente, tiveram uma perda de peso mais rápida no começo e depois isso se tornou menos rápida, menos intensa e que é até saudável que não seja uma perda de peso tão rápida, porque é sinal de que você está fazendo uma reeducação ali dos seus hábitos e não uma loucura. Mas, para a gente poder diferenciar se realmente você está no efeito platô ou não, você precisa ir até o seu nutricionista ou até o seu médico e conversar com ele sobre isso. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, é que você não fazia atividade física nenhuma e aí de repente você está fazendo bastante atividade física, bastante musculação, por exemplo, e você está ganhando um músculo. E aí isso está mascarando. Na hora que você pesa na balança, parece que você não perdeu tanta gordura assim, mas é porque na verdade aquele peso da balança tá misturando ali com o músculo que você tá ganhando, e aí você se ilude, você acha que você se ilude, não, você se frustra, você acha que você não perdeu peso nenhum, como é o caso que aconteceu com essa participante ali do meu grupo de acompanhamento. Então, na verdade, ela estava assim, a hora que ela foi perceber nas roupas, ela percebeu que, na verdade, ela tinha, assim, perdido peso e que a balança estava enganando ela. Isso é uma das possibilidades, muito comum, por sinal, de que, na verdade, você não está em efeito platô nenhum, mas imagina se você não faz a primeira parte que eu te falei, né? Se você olha para esse efeito platô e você já se dá como fracassada, você já entra nessa espiral negativa que a gente explica que é quando um pensamento negativo vai trazendo o outro e o outro e o outro, e aí você fica desmotivada, você acaba ficando com raiva, você acaba querendo comer um doce, alguma coisa por raiva ou por desânimo, por achar que não vai conseguir. E aí sim o efeito platô, que às vezes não era, ou às vezes era, enfim. Mas que aconteceu ali, aí sim ele começa a se tornar um problema, porque você vai desistindo, você começa a se sabotar em cima das suas interpretações que você fez dele. Então, não foi o efeito Platão em si que levou a não dar certo, ou que foi um sinal de que não deu certo, mas todas as decisões que você acabou tomando após ele, por conta desses pensamentos negativos e catastróficos, é que te levaram a não conseguir sustentar esse emagrecimento. Então, achou que você está em efeito platô? Primeiro, não se funde com isso, não leve para o lado pessoal. Vamos olhar de forma racional. Tá, pode ser que seja, pode ser que não. Primeiro, eu vou investigar se é. Então, eu vou falar com o meu nutricionista, com o médico que está me acompanhando, eu vou perguntar, vou pedir para ele avaliar e me dar a opinião dele se eu realmente estou enfrentando um efeito platô ou não. E aí, se você perceber que você não estava enfrentando o efeito platô, ótimo, vida que segue, você segue fazendo o que você estava fazendo, ótimo. Mas e se você perceber que você realmente está no efeito platô? Minha gente, se ele é normal, se ele é esperado, né, no processo de emagrecimento, significa que existem estratégias para lidar com ele. Então, qualquer dificuldade, a gente não tem que ficar alarmado do tipo, meu Deus, o efeito platô. E aí você congela e não sabe mais o que fazer e aí desiste. Calma, tá? Se ele é esperado, existem estratégias nutricionais, existem estratégias da atividade física, existem estratégias na psicologia, né? Então a gente vai entender o porquê que esse efeito platô começou agora, de uma forma leve, de uma forma tranquila. Veja bem, se a gente consegue não fazer aquela fundição que eu te falei, né? Não se fundir com o efeito platô no sentido de achar que é um fracasso e que há algo de errado com você e que ele determinou que não vai mais dar certo, se você conseguir tirar isso fora, você vai conseguir olhar para ele com mais leveza, com uma tranquilidade de se perguntar, tá bom, como é que eu resolvo? E aí você não vai fazer loucura, porque resolver efeito platô muitas vezes pode significar assim, mudar alguma coisa na sua alimentação, por exemplo, na dieta de que te prescreveram. Mas isso não significa necessariamente cortar, não é necessariamente fazer restrição calórica maior. Às vezes, pelo contrário, às vezes uma estratégia nutricional diferente vai até incluir, por exemplo, vai incluir mais fibras, vai incluir grupos alimentares que você não está consumindo direito e que estão atrapalhando o seu processo. Essa é uma possibilidade. Então, você vai precisar ver isso certinho com o profissional que está te acompanhando. Às vezes, vai precisar mudar o tipo de atividade física que você está fazendo, né? Às vezes, o que te ajudou até aqui, neste outro momento, não é o que vai funcionar, mas não quer dizer que teve algo de errado com você. Esse é o normal do seu corpo, do corpo de todo mundo. E é por isso que os profissionais de saúde têm as estratégias, e é por isso que você precisa conseguir olhar para isso com uma leveza, para a gente poder resolver o problema. Não adianta a gente olhar, né, se isso estiver realmente acontecendo, para o problema e se frustrar tanto com ele que a gente empaca e desiste. Não! Se estiver acontecendo, não há nada de errado com você. É algo que faz parte
e aí a gente vai tratar isso, né? Então tá bom. Entrei no efeito platô, eu falo com o meu nutricionista, eu falo com os profissionais que me acompanham e a gente vai ver o que que pode estar gerando isso, né? Que outras alternativas, o que que precisa ser modificado, mas isso não significa, minha gente, que você tenha que fazer algo mais difícil do que você está fazendo. Então, cuidado, porque quando a gente enfrenta o efeito platô, geralmente vem na cabeça, meu Deus, mas eu já estou me esforçando tanto e agora eu empaquei, eu vou ter que fazer mais do que eu estou fazendo, eu não vou conseguir. E não, as estratégias que são colocadas, geralmente, no efeito platô, não são estratégias mais difíceis, não são geralmente intensificar o que você está fazendo, e sim mudar, fazer de uma outra forma. Então, às vezes, você está fazendo um tipo de dieta e você vai passar para um outro tipo que não necessariamente é mais difícil, às vezes é até mais fácil. Às vezes, você está fazendo um tipo de atividade física e vai passar para um outro tipo, feito de uma outra forma. Então, não quer dizer que vai ser mais intenso, mais difícil, até porque ficar aumentando a restrição calórica e cada vez que esse processo se estabilizar não vai te ajudar a emagrecer, porque o seu corpo vai todas as vezes começar a se adaptar e você vai ficar entrando novamente em efeito platô. Então não é intensificar e deixar mais difícil que vai te levar à perda de peso, é simplesmente uma mudança de estratégia. E é para isso que a gente tem os profissionais de saúde, né? Então tenha um nutricionista para chamar de seu, um médico, enfim, para chamar de seu, no sentido de alguém que você confia, que você se sinta tranquila e à vontade para falar, olha, estou enfrentando essa dificuldade. E tenha um profissional, né, da área da saúde mental, um psicólogo, enfim, acompanhando você também, para conseguir te ajudar a separar essas coisas, para você não se fundir com isso, não desanimar, e aí você conseguir fazer o que a gente chama de resolver o problema, né? Que é como que eu procuro aí a ajuda desses profissionais para a gente resolver da melhor estratégia possível. Eu falei bastante coisa porque eu realmente gostaria muito de te ajudar para que você não desistisse da sua jornada por conta de uma coisa que faz parte, sabe? E que você tente parar de se sentir fracassada, de se sentir incompetente por algo que você não está sendo fracassada e incompetente. É muito normal que as coisas se estabilizem em um determinado momento do processo. E a hora que você entender que não é com você, você vai conseguir traçar as estratégias de forma saudável e eficaz para continuar seguindo. E lembra sempre do que eu te falei, todas as pessoas que conseguiram provavelmente enfrentaram, não tem nada de errado com você. Tenta, por favor, não se fundir aí com esses pensamentos catastróficos e se você precisar de ajuda, procura um profissional da área da saúde mental para te ajudar. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você, isso é muito importante, esses feedbacks me incentivam muito para continuar trazendo vídeo aqui toda semana e deixa o seu curtir também para me apoiar. E até semana que vem.